O texto base de hoje é Mateus, capítulo 19, do versículo 13 ao 15. Jesus abençoa os meninos. Trouxeram-lhe então alguns meninos, para que sobre eles pusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Amém? Então nós vemos aqui, nesse texto, que trouxeram aqui alguns meninos para que Jesus orasse, impusesse as mãos sobre eles e os abençoasse. Mas nós vemos nesse texto que os discípulos de Jesus repreendiam esses meninos para que eles não chegassem até Jesus. Então Jesus repreende os discípulos, e dizendo: Deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Nós já aprendimos com Jesus que nós temos que ser como criança, nós temos que ter o nosso coração como de uma criança, nós temos que ser humilde, nós temos que ser simples, nós não temos que ter maldade no nosso coração, porque as crianças são inocentes. E Jesus já nos ensinou que nós temos que ser como uma criança para que nós possamos entrar no reino dos céus. Então nós vemos nesse texto aqui que alguns pais trazem os meninos para que Jesus os abençoe. Mas os discípulos estão impedindo essas crianças de chegar na presença de Jesus. Então Jesus repreende os discípulos deles. Ele fala: não os estorveis de vir a mim. Que não é para atrapalhar essas crianças chegar até Jesus. Nós vemos aqui que esses pais estão levando as crianças até a presença de Jesus. O que nós aprendemos com isso? Que nós, como pais, nós temos que levar nossos filhos até a presença de Jesus. Nós temos que ensinar os nossos filhos a participar na igreja. Nós temos que ter vida diária de oração. Nós temos que orar junto com nossos filhos, ler a palavra de Deus junto com nossos filhos, explicar a palavra de Deus para nossos filhos, para que eles sejam abençoados pela palavra de Deus. Porque a partir do momento que eles crescem aprendendo os valores cristãos, que eles apressem tendo amor por Jesus, eles vão ser crianças fortalecidas na fé. Nós vemos aqui que os pais estão levando esse menino até Jesus para que Jesus os abençoe. Que Jesus está querendo nos mostrar é que nós devemos fazer isso. Nós temos que levar os nossos filhos até a presença de Jesus. Nós vemos aqui que esses discípulos estão impedindo essas crianças de chegar até Jesus. Nós, como pais, se nós não levamos nossos filhos até a presença de Jesus, nós também estamos impedindo nossos filhos de chegar na presença de Jesus. Porque os nossos filhos não vão ir para a presença de Jesus sozinha. Nós precisamos levar eles na igreja para que eles escutem a palavra de Deus. E muito mais importante, nós temos que ter hábitos diários de leitura da palavra de Deus, de oração, para que nossos filhos se espelhem em nós e aprendam e eles sejam abençoados. Porque crianças são a futura geração e eles têm que crescer com valores, eles têm que crescer sabendo, conhecendo o amor de Jesus, conhecendo as escrituras, os ensinamentos de Jesus. E nós vemos aqui que os pais estão levando os filhos até a presença de Jesus e os discípulos estão atrapalhando, eles estão repreendendo para que essas crianças não cheguem até Jesus. Então nós, muitas vezes, se nós não levamos os nossos filhos até a presença de Jesus, nós estamos sendo igual aos discípulos, nós estamos sendo um atrapalho para os nossos filhos, nós estamos sendo uma pedra de tropeço, porque ao invés de nós ensinar os nossos filhos a crescer na fé, nós não estamos fazendo, nós estamos atrapalhando eles. Assim como os discípulos estão atrapalhando esses pais de levar os seus filhos até Jesus, nós muitas vezes, se nós não fazemos isso, nós também estamos atrapalhando nossos filhos de chegar até a presença de Deus. Porque os nossos filhos só vão ter conhecimento de Deus se nós mostrarmos. Se a gente lê a palavra de Deus para que eles aprendam, assim, aí sim eles vão chegar na presença de Deus. Porque Jesus, ele não está aqui hoje em carne e osso, na frente de nossos filhos. Mas nós podemos levar os nossos filhos até a presença de Jesus quando nós meditamos na palavra de Deus, explicamos os ensinamentos de Jesus para eles, temos hábitos de oração com eles, eles aprendem os valores cristãos. E outra coisa que nós aprendemos aqui nesse texto também é porque muitas vezes tem muitas pessoas que estão perto de Jesus, mas ainda assim elas estão atrapalhando as pessoas de chegar até a presença de Jesus. Ao invés de eles ser um auxílio para que as pessoas se aproximem de Jesus, elas estão sendo um atrapalho.
uma pedra de tropeço para que as pessoas cheguem até Jesus. Nós temos que tomar cuidado, nós temos que sempre pedir sabedoria ao Senhor, inteligência, discernimento, quando nós vamos conversar com alguém, principalmente se nós vamos fazer um evangelismo. Porque muitas vezes, dependendo do que nós falamos, em vez de nós aproximar as pessoas da presença de Deus, nós afastamos as pessoas da presença de Deus. Aí nós estamos sendo igual aos discípulos, atrapalhando as pessoas a chegarem até Jesus. Então nós temos que sempre ter discernimento quando vamos conversar com alguém, para que essas pessoas não se sintam intimidadas e elas não se afastem da presença de Deus, mas que elas queiram, vejam um exemplo nas nossas vidas e elas queiram conhecer o Jesus mais de perto, conhecer o Senhor Jesus mais de perto. Então nós temos que saber, ter sempre discernimento quando nós vamos conversar com alguém, para que essa pessoa veja em nossas vidas o amor de Jesus e ela queira e deseje também se aproximar de Jesus. E nós vemos então, a partir do momento que Jesus recebe essas crianças, ele abençoa essas crianças, ele fala, né, que porque das tais é o reino dos céus. Então nós temos que ser como criança, porque nós somos um evangelho vivo para quem não conhece a Jesus. E quando nós temos a atitude de cristão, nós falamos com amor para as pessoas, nós levamos amor para as pessoas desejam mais se aproximar de Deus. Agora, quando nós somos ríspidos, nós não sabemos conversar com a pessoa, nós somos grosseiros com as pessoas, nós afastamos as pessoas da presença de Deus, ao invés de a gente se aproximar. Nós temos que ser uma mão amiga, nós temos que ser o evangelho vivo para as pessoas, nós temos que sempre acolher as pessoas para que elas se sintam, que elas queiram se aproximar de Jesus, para que elas vejam algo diferente em nossas vidas e desejem se aproximar de Jesus. Aqui nesse texto fica bem claro que os discípulos, ao invés de ajudar esses pais a chegarem até Jesus, não, eles estavam atrapalhando. Nós não podemos ser atrapalho, nós temos que ser o caminho, nós temos que ser direção para que as pessoas se espelhem em nós e queiram se aproximar mais de Jesus. E principalmente para os nossos filhos, nós temos que sempre ensiná-los a crescer na fé, ensiná-los a ter amor por Jesus, que Jesus cresça sendo o centro da vida deles. Mas esse é um compromisso nosso que nós temos que ter com os nossos filhos. Obrigada, Senhor Jesus, por esses ensinamentos de hoje, que nós vemos um texto tão pequeno, rico em detalhes, que nós vemos que nós temos que ter muita inteligência e sabedoria, pedir direção ao Senhor, para nós sabermos como conduzir os nossos filhos até Ti, Senhor. Obrigada, Senhor, por esse ensinamento. Capacita-nos a cada dia, que nós possamos sempre ser luz para aqueles que não conhecem, para que nós possamos dar bom exemplo para nossos filhos, para que eles cresçam firmados na fé, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor trata com amor para conosco, Pai amado. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.